E salve, salve, meu povo querido, gente linda do meu coração. Mais uma vez agora com um novo projeto e dessa vez, além de direito constitucional, nós vamos conversar sobre lei orgânica do Distrito Federal. Eu me chamo Cristiano Lopes e nós estaremos nas próximas aulas trazendo muita dica, informação e, claro, aquilo que você precisa para gabaritar as suas questõezinhas de LODF. Meu povo lindo, é o seguinte, antes da gente, de fato, adentrarmos os artigos desse dispositivo tão relevante, é importante que você entenda o que é essa LODF, Lei Orgânica do Distrito Federal. Eu faço sempre uma brincadeira, porque como constitucionalista que sou, a LODF não é uma Constituição, mas é como se fosse uma Constituição. A LODF, a Lei Orgânica, ela é como se fosse a nossa Constituição Distrital. Professor, e nós temos uma Constituição Distrital? E a resposta é que não. Nós temos a seguinte divisão. No âmbito federal, nós temos a Constituição Federal. No âmbito estadual, nós temos constituições estaduais. Na órbita distrital, nós temos a lei orgânica e na órbita municipal nós também temos uma lei orgânica. Então, municípios e Distrito Federal, lei orgânica. Estado e União, nós temos as constituições. Mas eu confesso a você que a LODF é como se fosse essa Constituição. Então, muito do que nós estudamos em direito constitucional, muito daquilo que nós aprendemos na norma constitucional, por causa de um princípio muito relevante, que é o princípio da simetria, ou princípio da simetria constitucional, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós aplicarmos na órbita federal e que seja de representação ou norma repetitiva, ela será, por causa do princípio da simetria, adotado aqui também no âmbito do Distrito Federal. Olha, eu já te informo uma coisa. A LODF é uma cobrança extremamente literal. Cris, então, o que eu tenho que fazer? Qual é o livro que você indica, meu prof querido? O livro que eu indico para você é a própria LODF. Baixa a lei no site da CLDF. Aliás, vou fazer uma coisa com vocês. Eu já vou deixar esse material complementar aqui para que você possa já ter a LODF atualizada. Porque eu vejo muita gente pegando material pela internet, mas de forma desatualizada. Pelo amor de Nossa Senhora do Concurso Público, não faça isso comigo. Nós, aqui da equipe Processo, já vamos deixar para você aí tudo bonitinho, tudo separadinho, tanto os slides como as videoaulas e o material complementar que seria a própria legislação, já que a nossa cobrança é, de fato, uma cobrança literal, beleza? Então, desce aqui comigo e vamos ao que nos interessa, tá? Seguinte, quando nós falamos aqui na LODF, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o preâmbulo da LODF. O preâmbulo da nossa norma diz assim, olha que lindo, tá? Sob a proteção de Deus, e eu vou começar já chamando a atenção disso, olha só, sob a proteção de Deus, nós, deputados distritais, legítimos representantes do povo do Distrito Federal, investidos pelo poder constituinte, olha só, investidos de poder constituinte, respeitando os preceitos da Constituição Federal, respeitando os preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgamos, e essa palavrinha também é interessante, promulgamos a presente lei orgânica que constitui lei fundamental do Distrito Federal, com o objetivo de organizar o exercício do poder, fortalecer as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. O preâmbulo aqui apresentado, ele é conhecido como uma introdução. O preâmbulo da LODF não tem valor normativo. Olha que interessante, tá? O preâmbulo não possui um valor normativo. Deixa eu colocar aqui também, não possui
valor normativo. O preâmbulo não é norma, não tem força de lei. Não tem força de lei. O preâmbulo da LODF é uma introdução a essa norma, a norma fundamental, a lei fundamental. E por que eu digo isso? Porque olha só como o preâmbulo começa. Ele pede proteção a Deus. E aí eu pergunto a você, pedir a proteção de Deus na criação de uma norma, pedir a proteção de Deus na criação de uma lei, seria constitucional? Neste caso, eu vou te falar que não é inconstitucional. E essa pergunta ela vem porque todos nós sabemos que o Brasil se identifica como um Estado laico. E no Brasil, como o Estado é laico, todos nós temos a liberdade para escolhermos nossa crença, para mudarmos de crença ou até mesmo para não termos crença alguma, tá? Cris, explique isso direito. O Estado é laico. E por que no preâmbulo nós estamos pedindo as bênçãos de Deus, a proteção de Deus? Observe que em nenhum momento existe a identificação de uma divindade. E por isso é interessante que você entenda que no Brasil o Estado ser laico não significa dizer que ele é ateu. Isso é importante que você se atente. Ser laico não é ser ateu. Ser laico significa dizer que no nosso ordenamento, na nossa estrutura político-administrativa, nós não temos uma crença oficial. Nós não temos um credo oficial. E por nós não termos um credo, uma consciência, uma igreja, uma religião oficial, todos nós temos a liberdade de consciência e crença, inclusive essa prevista na nossa Constituição Federal. Mas, Cris, se eu tenho a liberdade de consciência e crença, isso significa dizer que eu posso ter uma crença? Sim. Que eu posso mudar de crença? Isso. Que eu posso não ter crença alguma? Também. Porque na minha liberdade eu tenho escolhas, na minha liberdade eu tenho opções. Por exemplo, sou católico, não quero mais ser católico, agora quero ser evangélico. Posso mudar? Pode. Não quero mais ser evangélico, quero ser do candomblé, da Umbanda. Posso mudar, professor? Pode. Cris, eu quero ser ateu. Sou ateu, graças a Deus. Pode ser ateu, graças a Deus? Pode, tá? Você tem a liberdade de consciência, de crença. E o Estado, inclusive, não pode impor a você uma crença religiosa. Agora, olha que interessante. Aqui eu tenho sob a proteção de Deus. E quando ele coloca Deus, ele não estipulou ou ele não identificou uma crença específica. Talvez a gente pudesse aqui questionar no preâmbulo da nossa Constituição se, por exemplo, a lei orgânica trouxesse assim: pedimos a proteção de Jesus Cristo. Porque aí nós iríamos identificar uma crença específica. Pedimos a proteção de Alá, Javé, Oxalá, Buda. Então haveria a identificação de uma crença específica. Jesus Cristo do cristianismo, Buda do budismo, Oxalá, Ogum, sei lá, Oxalá, Ogum e Iemanjá, que são das divindades, né? Deuses, divindades de religiões de matriz africana. Enfim, aí talvez a gente pudesse identificar. Mas quando ele diz, pedimos a proteção de Deus, aí cada qual que tenha a sua divindade, né? Observe que ele também trata aqui do poder constituinte, né? Ele diz que os deputados distritais investidos de poder constituinte. E quando eu coloco aqui investidos de poder constituinte, nós estamos entendendo que nós temos aqui o poder de constituição, o poder de criação. Ou seja, o poder constituinte, ele pode ser originário e ele pode ser derivado. E aqui nós falamos de criação, de modificação. É interessante que logo no preâmbulo, nas primeiras linhas aqui no preâmbulo, ele nos traz uma informação importantíssima, que essa lei orgânica foi promulgada. Cris, o que significa promulgação? Significa dizer que esta norma ela foi feita com a participação do povo, com a participação popular. Tanto é assim que lá no início ele diz, olha comigo, sob a proteção de Deus, nós, deputados distritais,
legítimos representantes do povo do Distrito Federal. Observe que a Constituição, as constituições, elas podem ser promulgadas ou elas podem ser outorgadas. Uma Constituição promulgada é aquela que é feita, é aquela que é criada, instituída com a participação do povo, com a participação popular. Só que eu tenho aqui também as constituições como sendo tidas como constituições outorgadas ou normas outorgadas, que são aquelas normas impostas. Não é o caso aqui da LODF. A LODF ela é uma norma promulgada, feita com a participação do povo. Talvez não diretamente, até porque o próprio texto diz que foram os deputados distritais representantes do povo. Mas é importante que você entenda que a nossa democracia ela é considerada uma democracia semidireta, tá? Ou participativa, já que em alguns momentos o povo pode agir diretamente e daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos desses instrumentos diretos de democracia, como é possível também ela ser feita de forma indireta, né? Através dos seus representantes. Quando nós, por exemplo, votamos em um governador ou votamos em um deputado e eles estão lá organizando, apresentando projetos de lei, deliberando sobre projetos de lei, né, liberando emendas, nós estamos falando de uma democracia tida como uma democracia indireta. Mas quando nós falamos, por exemplo, de uma participação direta no qual eu vou à urna para votar e escolher o meu representante, tanto é assim que você não pode pedir para alguém votar por você. Ô, Cris, eu tô com preguiça hoje de votar. Tu vota lá por mim? Tu vota lá num governador? Não é assim. Eu vou fazer uma procuração para ti, bebê. Né? Não tem procuração. Se você não votar, você vai justificar. Ou então pode depois pagar uma multinha, ainda bem que essa multa não é tão cara, né? É uma multa até bem tranquila, né? A última vez que eu vi no site do TSE, a multa era tão cara, que era R$3,50. R$3,50. Não dá nem uma cerveja, não dá nem pra gente ser feliz, né? Não dá não, tá? Então perceba que nós temos aí que a nossa LODF ela é promulgada. Aliás, olha que interessante, tá? A LODF ela é promulgada e a LODF, como eu disse para você, não é uma constituição, mas é como se fosse, já que ela é a lei fundamental, a norma mais importante, mais relevante aqui no Distrito Federal. Aliás, é ela quem embasa as outras normas distritais. Perfeito? Lembre-se que a nossa LODF ela é datada de ano posterior, pelo menos a nossa atual, né? Pelo menos a nossa atual. Posterior à Constituição Federal. Lembre-se que a nossa Constituição Federal é do dia 5 de outubro de 88. Talvez eu nem precise decorar a data. Cris, qual foi a hora que ela foi promulgada? Eu sei, do finalzinho da tarde, né? Cristo estava nessa época? Não estamos aqui para revelar nossas idades, né? Mas, na época da Constituinte de 88, eu já era um boyzinho adolescente. Menino, olha só, tá vendo aqui? Botox e preenchimentos. Rapaz, senão o negócio não dá certo, né? Mas a nossa Constituição de 88 e a Lei Orgânica do Distrito Federal, ela foi promulgada no dia 8 de junho de 1993. O preâmbulo, então, é uma mera introdução a essa norma, tá bem? Cris, daqui, o que eu posso entender como importante? Os representantes do povo do Distrito Federal, por via dos deputados distritais, promulgaram, pedindo a proteção de Deus, a atual Lei Orgânica do Distrito Federal, que não é uma Constituição, mas é como se fosse, já que a LODF é a norma principal
do Distrito Federal, a norma fundamental do Distrito Federal. E mais uma vez, lembre-se que o preâmbulo da LODF não tem valor normativo. O preâmbulo da LODF, ela tem uma introdução, inclusive que já começa a trazer, né, no seu bojo, nas suas linhas, um detalhe que é importante: os princípios norteadores. Temos princípios norteadores. Tanto é assim que ele me traz: o objetivo é organizar o exercício do poder, fortalecer as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, inclusive, é um valor fundamental no DF. Perfeito? Queridos, até aqui, como é que nós estamos? Tranquilo, né? Olha, vamos começar então, tá? De forma bem tranquila, esses primeiros artigos, tratando sobre valores, tratando sobre princípios, e não menospreze essa temática. José Afonso da Silva já dizia que é muito mais gravoso ferir um princípio do que ferir uma norma. Isso porque uma norma se modifica, mas o princípio é a essência. O princípio é a essência. A norma se altera, a norma se modifica, mas o princípio é essência. E sabendo que o princípio é a essência, ele não pode desnaturalizar a norma. A norma até pode ser modificada, mas ela não pode ser desnaturalizada, perder a sua essência, perder a sua principiologia. Assim sendo, vamos então para o nosso primeiro tópico. Na verdade, o nosso primeiro título, né? O título 1. O título 1 diz assim: os direitos fundamentais da organização dos poderes e do Distrito Federal. Vamos então fazer algumas considerações importantes sobre estes dispositivos. Olha só. A primeira coisa que você tem que saber quando estuda a LODF é o seguinte, vamos aqui comigo, né? É que o Distrito Federal, no pleno exercício da sua autonomia política, administrativa e financeira, e olha que interessante, ele já me traz que o Distrito Federal possui autonomia política, administrativa e financeira, tá? Observando os princípios constitucionais, rege-se por essa lei orgânica. A primeira coisa que você tem que entender é que o Distrito Federal é um ente federativo. O Distrito Federal é um ente federativo e, por ser um ente federativo, ele possui autonomia. E aí eu pergunto a você, meu povo lindo, nós temos quantos entes federativos? Pelo amor de Nossa Senhora do Concurso Público, tá? Eu vou chamar muito essa Nossa Senhorinha aqui para nos ajudar. Não confunda soberania com autonomia, tá? E não confunda entes federativos com unidades da federação. Geralmente nas aulas, nas turmas presenciais, eu pergunto, nós temos quantos entes federativos? E a galera responde em uma só voz. Ah, professor, são 27. 27 é o caralho, bebê. Não vá com essa história, não. Não vá confundir, tá? Entes federativos com unidades da federação. Unidades da federação, 27. Unidades da federação, 27. Entes federativos, não. Entes federativos são 4. União, Estado, DF e município. União, Estado, DF e município. E olha só. Todos eles possuem autonomia, inclusive a União, sim. A União, ela possui o que nós chamamos de dupla personalidade, porque a União pode ser vista no âmbito interno como União, e aqui, nesse caso, a União teria autonomia, ou na órbita internacional, como uma pessoa jurídica de direito público internacional. E aí aqui é chamada de República Federativa do Brasil. E por isso, os países possuem soberania. Isso, os países possuem a soberania. Assim, o Brasil possui soberania, os Estados Unidos possuem soberania, o Japão possui soberania, o Canadá possui soberania, mas os entes federativos, que são 4, União, Estado, DF e município, possuem autonomia. Antes da gente
tratar da autonomia destacadamente do Distrito Federal, eu pergunto a você uma coisa. Nós temos quantos entes federativos? 4. União, Estado, DF e município. União, Estado, DF e município. Agora, olha só que interessante. Território é ente federativo? O território é um ente federativo? Resposta: não. Não é porque não é ou não é porque não tem. Não é porque não é. Porque se fosse, não seria. Queridos, olha, toma cuidado com isso daqui, tá? Território não é ente federativo, bebê. Pelo amor de Deus. Território é parte integrante da União. Nós temos quantos entes federativos? 4. União, Estado, DF e município, tá? Então vem aqui comigo, tá? Pronto. Assim, o Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, observados os princípios constitucionais, reger-se-á por esta lei orgânica. Então, primeiro, ele me traz aqui o significado de autonomia. Autonomia é a capacidade que o ente federativo tem de se auto-organizar, se auto-legislar, se auto-administrar, enfim, é essa possibilidade que o ente federativo tem de auto-organização. Assim, o Distrito Federal tem um governo próprio, tanto é assim que nós temos um poder executivo próprio, nós temos um governador distrital, nós temos um poder legislativo próprio, é o caso, por exemplo, da CLDF, da Câmara Legislativa, que é composta por deputados distritais que representam o povo do Distrito Federal, possui, tá, autonomia financeira, possui autonomia administrativa, possui autonomia política. E a autonomia é exatamente isso, essa capacidade que o ente federativo tem de se auto-organizar, se auto-legislar, se auto-administrar, tá? O Distrito Federal, portanto, é um ente federativo. Agora, toma cuidado, porque o Distrito Federal é um ente federativo híbrido, tá? O Distrito Federal é o que nós chamamos de ente federativo híbrido. Deixa eu colocar aqui uma tela em branco só para a gente fazer uma brincadeirinha. O Distrito Federal, o Distrito Federal, ele é um ente federativo, tá? O Distrito Federal. É um ente federativo híbrido, tá? É um ente federativo híbrido. Eu tô apagando aqui, né? Vamos aqui, pronto, agora vai. O Distrito Federal, vou colocar só DF para não perder tempo. O DF é o que nós chamamos de ente federativo híbrido, tá? Híbrido ou misto. Por que, Cris? Eu pergunto a você. O Distrito Federal, ele é Estado? Não. O Distrito Federal é um município? Também não, tá? E, Cris, o que é, então, o Distrito Federal? Vou fazer assim. O Distrito Federal nem é Estado, nem é município, mas ele possui nuances de Estado e nuances de município. Olha, uma característica de Estado que o Distrito Federal tem é porque é o seguinte, ele é governado por um governador como se Estado fosse. Uma característica de município é o que nós estamos trabalhando agora. Ele possui lei orgânica, como se fosse um município, tá? Aliás, o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, tá? Nós até temos cidades, nós temos até regiões administrativas, mas o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Então, o Distrito Federal, ele é considerado como um ente federativo híbrido, um ente federativo misto. Isso por quê? Porque ele nem é Estado, ele não é município. Mas ele possui características de Estado e possui características de município. Beleza? Tranquilo aqui, né? Meus queridos, é o seguinte, um outro detalhe ainda desse artigo 1º da LODF é o seguinte, todo poder emana do povo. E aqui, deixa eu falar uma coisa importante.
Nos últimos anos, eu vi demais as pessoas replicando esta frase. Todo poder emana do povo. E o povo para aí. E as pessoas param aí. Elas não continuam ou elas não concluem o resto do texto. E aí o texto traz uma narrativa seletista ou separatista ou segregatória, no qual a gente não contextualiza. Calma. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Mas este poder, olha só. Deixa eu pegar aqui o meu marcadorzinho, tá? Mas este poder, todo poder emana do povo. Pronto. Todo poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente pelo povo, né? Ou diretamente pelo povo. Só aqui eu tenho a seguinte informação, que no Brasil, a nossa democracia no âmbito federal e aqui no âmbito distrital não seria diferente, ela é semidireta ou participativa. Semidireta ou participativa, porque perceba, de fato, todo poder emana do povo, mas esse poder pode ser exercido ou diretamente pelo povo ou por seus representantes eleitos. Então perceba que essa representatividade também pode ser averiguada aqui. Mas perceba, nem sempre o povo irá exercer essa democracia de forma direta. Às vezes pode ser que ela seja representada de forma indireta. Por exemplo, quando eu individualmente participo de um plebiscito, de um referendo, de uma iniciativa popular de lei, porque na iniciativa popular de lei, o povo é que assina o projeto de lei, né? Eu tenho aí uma participação direta. No entanto, observe que a democracia nem sempre será exercida de forma direta pelo povo. Até porque eu vejo muita gente pensando que democracia é direito de maioria. Não. Democracia é um governo feito com o povo, para o povo, um governo do povo, né? E nós vivemos em coletividade. E aí, nesse caso, se vivemos em coletividade, algumas perspectivas às vezes devem ser cedidas em detrimento do benefício da coletividade, benefício do detrimento geral. Mas observe que todo o poder emana do povo, agora esse poder será exercido ou diretamente pelo povo ou pelo seu representante eleito. Perfeito? Queridos, então daqui eu tenho uma série de informações, tá? Só para a gente recapitular, eu tenho que o Distrito Federal, no seu pleno exercício, ele obedece à autonomia, e a autonomia é essa capacidade que o ente federativo tem de se auto-organizar, se auto-legislar, se auto-administrar. Agora, com base nos princípios constitucionais, e aqui, principalmente, entre o artigo 1º até o artigo 4º vou colocar só CF, tá? Da Constituição Federal, nós temos os princípios que norteiam tanto a Constituição Federal como os princípios que norteiam a LODF. Agora, olha que interessante, este parágrafo único, tá? Do artigo 1º também se encontra como simetria, vou colocar PU, tá? Parágrafo único. No artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, tá? Meu povo, é o seguinte, como eu estou vendo que o meu tempo está se esgotando e como eu não quero quebrar o raciocínio, já que a gente vai partir para os valores fundamentais, o que seria equivalente aos princípios fundamentais da Constituição Federal, que é um tema que eu particularmente aposto, a gente faz assim, a gente dá um rápido intervalo, você nem sai desta cadeira, já corre para o próximo bloco para a gente começar o próximo bloco, trazendo ali as principais informações sobre os valores fundamentais. Nem perde tempo. Eu volto já já.